Eu sou o professor Adilson, estou aqui na Universidade de Guarulhos há 14 anos, sou professor e diretor dos cursos de Ciência da Computação, Sistemas para Internet e Gestão da TI e atualmente redes de computadores. Também leciono no programa de pós-graduação Lato Sensu, professor e diretor do curso de pós em Gerenciamento de Projetos. E quero convidar a todos para conhecerem um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória, o caminho que eu trilhei para chegar até aqui. Estou aqui na UNG agora em 2014, eu completo exatamente 14 anos. E é difícil saber quando despertou o interesse. Eu diria que vem um pouco, talvez, da convivência na família. Eu estou completando exatamente 1/3 da minha vida aqui como professor e eu diria que a primeira parte da minha vida foi bastante importante porque eu tinha em casa, né, 2 irmãos e um deles, ele sempre foi assim bastante estudioso, adorava estudar, enfim, e ele acabou seguindo a carreira do magistério. Hoje ele é professor pesquisador da Unesp, em Botucatu, ele é professor titular lá, livre-docente. E assim, eu acho que eu me espelhei um pouquinho no meu irmão, nesse irmão mais velho, para buscar então essa trajetória. Mas a minha vida ela é bastante, eu diria, composta de uma série de momentos extremamente importantes. E então desde a minha formação, desde o início da minha formação, no caso da personalidade, né, infância e pré-adolescência, eu sou então o terceiro filho de uma família de 3 irmãos, o mais novo, né, o caçula. Então eu também tive dentro de casa um irmão que, além desse que eu comentei, que era o oposto do mais velho. Eu já era mais aventureiro, mais maluco, enfim. E adorava desafios, aventura. Então eu cresci me espelhando nessas 2 personalidades. E com isso, especialmente quando eu entrei, talvez nos anos 90, que eu diria que foi talvez a década que mais marcou a minha vida, eu tive a oportunidade logo no início de fazer uma escolha, tomei uma decisão extremamente importante, que foi servir as Forças Armadas. Então, eu entrei na aeronáutica, por lá eu fiquei durante 1 ano, e durante todo esse tempo, já com bastante vocação para os estudos, eu sempre gostei de estudar. E também espírito aventureiro, mantendo esse espírito aventureiro junto, né? Ou seja, eu peguei um pouquinho assim, das qualidades assim, dos meus 2 irmãos e eu carreguei isso comigo. O ano seguinte, que eu estava lá nas Forças Armadas, eu tive a oportunidade de ingressar numa empresa, saí, né, no caso da aeronáutica, entrei numa empresa importante ligada ao governo do estado de São Paulo. E o que aconteceu? No momento que eu cheguei nessa empresa, nos primeiros dias, eu percebi o seguinte, que eu deveria buscar realmente um algo a mais, eu deveria buscar uma formação maior, uma capacitação. Por quê? Ou eu deveria construir uma carreira ali, ou então eu deveria sair da empresa, buscar uma oportunidade fora, né? Talvez já tinha ali alguma coisinha do magistério, da docência no nível superior, enfim.
Então, quando eu digo que a década de 90 foi bastante marcante na minha vida, é uma década que me obrigou a tomar decisões importantes, foi esse exemplo que eu acabei de citar, ou seja, mantendo ainda o meu lado aventureiro, esportivo, sempre adorei assim, viajar, aventuras, eu também mantinha o lado estudioso, né? Não tanto quanto o meu irmão mais velho, mas já com bastante aptidão. E eu também, naquele momento, no início de 90, eu já sentia assim, bastante afinidade com a área de tecnologia da informação e a computação. E foi a partir daí que eu realmente fui me dedicando cada vez mais, me aperfeiçoando. Finalzinho dos anos 90, 1998 mais ou menos, um pouco antes, aliás, fazendo uma parte, eu tive um momento importante na minha vida. Eu fiz uma viagem para fora do país, fiquei um mês no Canadá e refleti muito na ocasião. Foi muito bacana, porque meu irmão fazia lá um pós-doutorado e eu aproveitei a ocasião para passear. Então, eu andava bastante, pensava muito, ia sempre atrás de um algo mais, sempre querendo alguma coisa, um desafio novo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, um mês depois, eu logo me relacionei com a minha atual esposa, também foi um momento bastante importante na minha vida. E naquele momento eu já estava preparado para lecionar. Só que eu não estava preparado para deixar a empresa na qual eu ainda trabalhava. E aí foi quando eu tomei uma outra decisão importante. Eu comecei a lecionar no ensino médio, no ensino técnico, mantendo a minha atividade profissional na empresa. Pouco tempo depois, em agosto de 2000, eu já tinha então procurado algumas oportunidades no ensino superior, já estava no mestrado, tinha acabado de entrar no mestrado. Foi quando o professor Nilson Salvetti, aqui da UNG, me ligou, me convidou para bater um papo, né? Ficou sabendo do meu interesse em lecionar. E aí eu vim até aqui bater um papo com ele uma noite, lembro como se fosse hoje, uma segunda-feira, assim. E aí o professor me contou um pouquinho dos cursos que ele cuidava na ocasião, curso de processamento de dados e análise, e me perguntou se eu estava a fim de lecionar algumas disciplinas. Eu falei, olha, acho que sim, aceito a oportunidade, né? Eu sentia que eu estava preparado, porque eu trabalhava já na área e também já era especialista e fazendo mestrado, o momento era aquele. E aí ele virou para mim e falou, bom, então tá, vamos até a sala dos professores que eu vou te mostrar aqui vou te apresentar e vou te mostrar quais são suas salas, você vai para lá agora, né? Você já vai passar por uma. Isso eu achei também um desafio muito bacana. E aí, toda vez que eu passava por uma situação como essa, eu sempre me remetia um pouco ao passado, ou seja, a busca por desafios, aventuras, tanto no campo profissional quanto no campo pessoal. Foi quando eu entrei aqui na Universidade de Guarulhos, assim, eu me senti praticamente em casa. Foi uma oportunidade extremamente marcante na minha vida e assim, eu me senti acolhido. Foi como se naquele momento eu tivesse, vamos lá, despertado realmente o amor pela educação superior. Enfim, eu percebi que ali é ali que estava, né, a minha vocação para ser professor. Meu problema, ainda naquele momento eu também trabalhava na empresa, né? Ou seja, eu naquele momento estava conciliando o mundo profissional com o mundo acadêmico. Eu sinceramente, eu não vejo tantas diferenças, talvez como o pessoal mais antigo consegue perceber, né? A construção dos prédios, né? Eu sempre que eu tenho oportunidade de ouvir, por exemplo, o professor Veronese contando, é bastante marcante, emocionante. Agora, no meu caso, eu confesso que existiam algumas diferenças em relação a, por exemplo, sala dos professores, a questão da estrutura de alguns cursos, mas assim, na essência, eu não consigo perceber tanta mudança. O que eu consigo perceber
É que, de fato, eu, na verdade, jovem, não tinha 30 anos ainda, e eu jamais me imaginava como diretor, coordenador de curso, né? Então, assim, as situações que apareciam naquela ocasião eram, assim, relativamente tranquilas, porque a minha maior preocupação era preparar uma aula, ou seja, ir para a sala de aula, trabalhar com aquilo. Honestamente, eu não consigo perceber, nunca tive assim a percepção de tantas diferenças. E uma coisa que sempre marcou muito é esse lado acolhedor da universidade. Então é como se fosse uma família. Então a gente às vezes não percebe que os irmãos, os filhos, os pais vão, enfim, o tempo vai passando, né, vão envelhecendo, a família muda. Mas aquele espírito familiar, ele permanece. Eu acho que isso fala mais forte. Então, eu não consigo perceber. E os momentos, assim, marcantes foram vários, mas talvez o mais importante foi quando eu terminei o mestrado, né, já 3 anos aqui, em 2003, eu concluí o mestrado. E na ocasião, estávamos aí às vésperas de um processo seletivo de carreira. Então eu submeti lá os meus diplomas, tudo, e consegui, né, ter a minha primeira promoção aqui como professor. Isso foi bacana, foi uma emoção bacana na ocasião. Eu já vaguei pelo desconhecido. Peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! É uma relação assim bastante intensa no sentido de tentar mostrar para o aluno a falta que ele faz quando ele não entende o papel dele. Então, assim, eu não consigo de fato, eu sinto que às vezes em alguns momentos eu não consigo ser aquele professor muito brincalhão. Eu acabo sendo bastante sério em vários aspectos, talvez pelo fato eu ainda estar no mercado de trabalho, e aliás aquela empresa que eu entrei em 91, mas então eu percebo que falta no mercado, falta aquele aluno que leva para a empresa o que a universidade tem de bom para oferecer. Então eu cobro muito, mas eu tenho uma relação muito boa, muito próxima, de respeito, e assim, o respeito mútuo de fato. O aluno, eu gosto que os alunos se sintam bem, sintam interesse nas disciplinas.
Fico bravo quando eu percebo que alguns estão dispersos, mas é uma relação muito bacana, muito prazerosa. Eu acho assim, é uma coisa que faz a diferença, de fato, você se sentir bem quando está em sala de aula, né? É uma extensão, eu diria. O aluno é uma extensão do professor, né? É o reflexo do trabalho que o professor faz, sem dúvida. No primeiro momento, a gente talvez não consegue perceber a dificuldade que o aluno tem em se comunicar, em tipo dizer, olha, eu estou aqui, eu estou querendo entender a sua disciplina. Então nós temos um pouco mais de ansiedade, né? No começo é bastante isso. Com o tempo nós começamos a afinar essa sintonia, então já se torna uma sintonia um pouco mais tranquila. Então, há pouco tempo atrás, assim, comparando lá com os 14 anos, eu diria que assim, eu atingi esse ápice, né? Ou seja, essa sintonia professor-aluno. Eu aprendi a construir esse canal de comunicação. Eu acho que isso faz diferença. Ou seja, a experiência não tem jeito. Eu ainda não tenho cabelos brancos, mas a experiência, a vivência, o respeito, o aluno ele começa a perceber que ele também fica um pouco mais aberto, mais predisposto a te ouvir, a aprender. Acho que é isso. É o tempo, a experiência. Eu, quando, vamos dizer assim, entrei já no terceiro terço, né, da minha vida, hoje eu estou com 42 anos, então eu estou aí completando, dividindo, né, em 3 partes. Eu diria que agora, quando eu entrei nessa fase da minha vida, eu cheguei a refletir um pouco se eu deveria seguir a carreira, continuar como professor aqui em uma instituição particular, até que ponto, né, realmente eu deveria pensar um pouco mais na minha família. Mas veja, engraçado que nesse momento eu senti também a vontade de continuar me especializando. Então isso em meados de 2006, mais ou menos, foi quando eu ingressei no doutorado. Então eu não deixei muita margem para dúvidas, assim. E uma vez que eu entrei no doutorado, eu estava convicto que eu ia continuar a minha carreira, tentar talvez ser um pouco mais pesquisador do que professor. Mas eu passei 3 anos e pouquinho no doutorado e eu senti que não dava, ou seja, a vocação falou mais alto. E o interessante é que a minha afinidade aqui com a universidade, o lado afetivo que eu comentei desde o início, também falou mais alto. Então, mesmo depois do doutorado, eu terminei o doutorado em 2010, foi interessante, porque isso consolidou mais ainda a minha permanência aqui na universidade e ainda no mercado de trabalho, ou seja, mais uma vez eu estava somando, né, e mais uma vez eu estava superando um grande desafio na minha vida. Mas eu não pensei em momento algum em deixar de ser professor. Uns 15 anos atrás, eu diria que é ir para a praia, surfar. Eu sempre fui muito apaixonado por esporte, mas atualmente o meu hobby preferido por incrível que pareça, estar com a família, é curtir meu filhão. Eu tenho um bebezão lá de 1 ano e 8 meses, minha esposa. Então, cada momento que eu passo com eles, né, com meu filho, com a minha esposa, equivalem aos momentos que eu tinha na minha juventude. Então é gostoso. Coisas do tipo ir ao shopping, né? Que às vezes a gente fala, detesto. Agora é evidente que eu continuo adorando praia, continuo adorando aventura, mas os finais de semana, quando eu estou fora daqui, em casa eu procuro nem ligar computador. Eu
tento dedicar todos os minutos da minha vida fora do trabalho para minha família. Eu acho que eu aprendi esse lado colocando talvez como um hobby, né? Como uma situação prazerosa de fato. Então hoje eu não consigo me ver, por exemplo, tendo um divertimento só eu, sabe? Eu não consigo me imaginar hoje indo para a praia sozinho, enfim. Então é família, eu adoro conviver com a minha família, meu filho, minha esposa, é o meu prazer mesmo, de fato, é o que me dá forças. Não sei bem se o nome disso é mensagem, mas eu acho que sempre é bom compartilhar com as pessoas que nos conhecem, seja aluno, amigo, colega de profissão, colega na empresa. Uma coisa eu aprendi assim a fazer na minha vida, eu não sei até que ponto isso vai ser bom, mas eu acho que eu fugi um pouquinho das aulas de subtrair. Eu acabei me dedicando mais ao que eu aprendi nas aulas de somar. Então, ao longo da minha vida, eu sempre busquei desafios e sempre busquei algo a mais, sempre. Ou seja, é um curso a mais. Hoje, eu confesso, trabalho 12 horas por dia, trabalho em 2 instituições, né? Uma empresa no mercado de TI e na universidade. Mas foi exatamente assim que eu constituí uma família, foi assim que eu consegui me formar, fazer o mestrado, o doutorado. Eu tenho essa missão também bastante árdua, que é a gestão dos cursos, né? Ainda que nessa missão eu tenho um parceiro, que é o professor Rodrigo, que me ajuda muito aqui nos cursos de graduação. Ele é o diretor adjunto dos cursos, então é um amigo, é um parceirão. Nós juntos, desde 2011, nós estamos assim trabalhando incansavelmente pela melhoria da qualidade dos cursos que estão sob nossa gestão. E somando, um dia talvez eu aprenda a subtrair, né? Ou seja, sair da empresa, ou enfim, deixar alguma coisa, começar a me dedicar um pouco mais à família. Mas eu acho que dá. Quando nós temos vontade, fazemos as coisas com amor, com dedicação. A teoria do copo cheio, eu não acredito muito nela. Eu acho que sempre cabe uma gotinha a mais, mas no sentido de coisas boas, né? Que você percebe que aquilo vai te agregar alguma coisa, vai agregar você, a sua família. Então é isso, a mensagem é persistência, esse espírito de às vezes medo ou, não sei, falta de coragem, né? A mesma coisa, no sentido de, eu para fazer um mestrado, um doutorado, eu tenho que largar a faculdade, eu tenho que largar o emprego. Para ter um filho eu preciso parar de trabalhar um pouco, pelo contrário, eu tenho que trabalhar mais ainda. Então é isso, eu acho que dá, desde que você faça as coisas com amor, dedicação, é possível sim conciliar e fazer tudo com qualidade. Eu aprendi a fazer isso, né? E evidente que é difícil a gente às vezes defender, né? Falar em causa própria, enfim. Mas eu procuro sempre olhar ao redor, né? Perceber se as pessoas que estão próximas a mim, se elas têm algum tipo de problema, dificuldade, enfim, e seguir em frente, somando até o momento em que as subtrações apareçam, mas que sejam tão sábias quanto foram as somas, né? Acho que é isso. Essa é a mensagem.